Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao clima mágico do Natal. Essa é, sem dúvidas, a época mais linda do ano, cheia de luz, amor e inspiração. Pensando em trazer ainda mais encanto para a sua decoração, preparei com muito carinho este enfeite bastidor natalino. Ele é super fácil e prático de fazer, perfeito para decorar sua casa, presentear alguém especial ou até mesmo ganhar uma renda extra neste Natal. Não esqueça de curtir, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Assim você me ajuda a continuar trazendo vídeos como esse. Vamos começar com a confecção do capuz do nosso Noel. Vamos utilizar o feltro branco e o feltro vermelho, juntamente aí com o EVA, que será utilizado para fazer o recheio do nosso capuz. Estou utilizando o EVA fininho mesmo, tá? Se não me falha a memória, esse é de 2 milímetros. Vou utilizar aí o molde do capuz e com a ajuda da caneta vou transferir o risco para o EVA. Logo em seguida, vamos recortar, lembrando de fazer o corte por dentro do risco. Com isso, não deixamos nenhum vestígio da caneta no EVA. Agora, vamos fazer o mesmo com o feltro. Lembrando que o feltro existe o lado direito, que é o lado mais lisinho, e o lado avesso, que é o lado mais poroso. Então, eu costumo utilizar o lado mais poroso, que é o lado avesso, para fazer aí todas as marcações. Após finalizarmos os recortes, agora vamos iniciar a montagem do nosso capuz. Vamos utilizar a cola de silicone fria. Então, passe um pouco de cola de silicone, lembrando de não passar nas bordas, tá? Para não interferir na hora de fazer o caseado. Então, eu passo a cola de silicone, colo sobre o feltro, logo em seguida faço o mesmo processo na outra parte de EVA e colo a outra parte do nosso capuz, formando assim um sanduíche de feltro, EVA e feltro. Antes de iniciar o caseado, se sentir a necessidade de refilar mais um pouquinho o EVA, é só pegar a tesoura e recortar aí aquelas bordinhas que ficaram para fora. Para iniciarmos o caseado, estou utilizando uma linha comum na cor do feltro. É muito importante que você utilize uma linha que chegue bem próximo à cor do feltro para deixar o acabamento ainda mais bonito. Com as partes do capuz já unidas, em uma das partes vou introduzir a minha linha com agulha, saindo aí na parte da frente. Aproveitando, já escondo o nozinho por dentro das partes e logo em seguida introduzo a minha linha com agulha na parte de trás, saindo na parte da frente, no mesmo furinho onde acabei de sair. Logo em seguida, deixo uma argolinha e passo a minha agulha por dentro dela, e assim formando o nosso primeiro pontinho. Para deixar esse pontinho mais firme, vamos passar a agulha com a linha por baixo desse ponto e assim seguirmos com o nosso pontinho caseado. Retornando a agulha para a parte de trás, saindo na parte da frente, deixando ali a argolinha e passando novamente a agulha com a linha por dentro da argolinha até finalizar. E assim finalizamos a base do nosso capuz. Vamos fazer o mesmo passo a passo para os detalhes. Não precisa fazer nenhuma colagem agora, tá bom? Só vamos deixar aqui reservado. Para os presentes, vamos seguir a mesma base de passo a passo do capuz. Vamos cortar 2 vezes no feltro de sua escolha. Vamos unir as duas partes junto com o EVA, formando aí o sanduíche de feltro, EVA e feltro. Vamos aplicar uma fitinha decorativa, que é um pedacinho de feltro, e depois fazer o caseado por toda a volta. A única diferença é que no presente vamos colocar um detalhe, e eu vou te mostrar agora como vamos fazer esse detalhe.
Com a ajuda da caneta fantasminha, vou transferir o molde para o feltro. A caneta fantasminha é aquela que apaga o risco com a fonte de calor. Então, após passar o risco para o feltro, vou recortar por toda a volta. Agora, vou utilizar uma chapinha para retirar todo o risco da caneta, tá bom? Mas você pode também utilizar o ferro de passar ou até mesmo o jato quente com cuidado do secador de cabelo. Agora, vamos utilizar a cola de silicone para fazer a dublagem do feltro, tá? Então, vou passar bastante cola na pecinha e logo em seguida vou colar em um pedaço de feltro maior. Com isso, vou estar fazendo a dublagem dessa peça e deixando ela ainda um pouco mais firme. Após fazer a colagem da peça sobre a outra parte do feltro, é importante que você deixe secar por alguns minutos antes de recortar toda a peça. Depois de seca, recorto toda a peça e passo o isqueiro para selar. Agora, vamos passar um pouco de cola de silicone na parte de baixo do detalhe e vamos aplicar sobre o presente. Logo em seguida, vamos esperar secar um pouquinho e está pronto. Para fazer o saco de presentes é o mesmo processo. Eu vou recortar 2 vezes no feltro, uma vez no EVA e vou fazer o caseado por toda a volta. Para aplicar os detalhes no saco do presente, eu vou utilizar a cola de silicone. Passo cola em todas as partes e aplico sobre a peça. Para a montagem da árvore, não vamos precisar utilizar o EVA. Simplesmente vamos unir todas as peças utilizando a cola de silicone e vamos casear por toda a volta. Vamos começar aplicando um pouco de cola de silicone no meio do tronco, unindo as duas partes e logo em seguida caseio por toda a volta. Agora, passo um pouco de cola de silicone no tronco e aplico sobre a base da árvore. Logo em seguida, aplico cola de silicone sobre as folhagens da árvore e aplico na base. Faço isso até finalizar toda a colagem e logo em seguida já inicio o meu caseado. Para fazer o caseado, estou utilizando a linha comum na cor do feltro. Como já mencionei, é muito importante utilizar uma linha que se aproxime da cor do feltro para deixar o acabamento ainda mais bonito. Vou fazendo o caseado por toda a volta da árvore até finalizar. Lembrando que para fazer a união do tronco com a árvore, vamos utilizar o caseado de emenda. Após finalizarmos o caseado, vamos fazer a aplicação dos detalhes na árvore. Vamos utilizar a cola de silicone. Passe um pouco de cola sobre os detalhes e vá aplicando sobre a árvore. Para a estrela decorativa, vamos fazer o mesmo processo. Vamos aplicar um pouquinho só de cola no meio da estrela, só para prender uma parte na outra. Logo em seguida, faço o caseado por toda a volta. Agora, é só aplicar um pouco de cola de silicone no topo da árvore e colar a estrela. E para deixar a nossa árvore de Natal ainda mais bonita, eu recortei várias bolinhas coloridas em feltro e com a ajuda da cola de silicone, apliquei todas na árvore. Para a plaquinha decorativa, vamos recortar 2 vezes no feltro e uma vez no EVA. No molde, vamos ter as sugestões dos riscos para você utilizar. Com uma agulha um pouco mais grossa, faça vários furinhos nos riscos. Isso vai facilitar na hora de utilizar a caneta fantasminha para passar as marcações para o feltro. Com a caneta fantasminha, vá preenchendo todas as marcações, seguindo os pontilhados do molde, tá? Lembrando também que, se desejar, pode fazer a mão livre. Aplique um pouco de cola de silicone para unir o feltro ao EVA, lembrando de não aplicar cola nas bordas. Agora vamos utilizar o giz pastel oleoso para dar cor aos riscos da plaquinha. Vou utilizar a cor número 9, que é um marronzinho. Vou passar por todos os riscos da placa.
Com a ajuda de um pincel, daqueles de maquiagem mesmo, com as cerdas bem macias, vou passando por todas as marcações para fazer o esfumado. Após finalizar, passo rapidamente a chapinha para apagar os riscos da caneta. Agora, vamos aplicar a cola de silicone no EVA e colar a parte de trás da plaquinha. Agora, é só fazer o caseado por toda a volta. Com a plaquinha toda pronta, agora vamos aplicar os recortes de Feliz Natal. Passe a cola de silicone em todas as letras e vá colando na placa. Lembrando que se você não tiver os recortes prontos, eu vou estar disponibilizando o molde para você recortar e colar na sua plaquinha. Agora vamos fazer o rostinho do Papai Noel. Recorte 2 vezes no feltro e 1 vez no EVA. Com a ajuda da agulha, faço furinho nos olhos e na boca, para facilitar a passagem dos riscos com a caneta fantasminha. Para o bordado da boquinha, vamos fazer o ponto atrás. Estou utilizando 2 fios de linha comum na cor marrom claro. Após finalizar o bordado da boquinha, vamos unir o feltro ao EVA. Passe um pouco de cola de silicone e cole a parte da frente sobre o EVA e faça o mesmo com a parte de trás. Após finalizar, faça o caseado por toda a volta. Para fazer as marcações dos olhinhos, vamos utilizar um lápis e tinta de tecido. Estou utilizando a tinta de tecido na cor preta. Com a parte de cima do lápis, vamos passar sobre a tinta e aplicar no rostinho. Essa parte do lápis já tem a forma certinha do olhinho. Para corrigir qualquer falha que ficar no olhinho, você pode estar utilizando a própria ponta do lápis para completar aí a marcação. Se desejar, você também pode substituir a tinta de tecido por olhinhos resinados ou olhinhos meia pérola. Após secar a pintura dos olhinhos, vamos fazer o pontinho de luz utilizando a tinta de tecido branca. Com a ponta do lápis, faça um pontinho de luz em cada olhinho. Para dar um ar de saúde ao nosso Noel, vamos pintar as bochechinhas. Estou utilizando o giz pastel na cor vermelha, mas caso você não tenha o giz pastel, você pode estar substituindo por blush ou tinta de tecido. Para a confecção da barba, do bigode e do narizinho do nosso Noel, basta unir as partes e casear por toda a volta. Para o corpinho, faça o sanduíche de feltro, EVA e feltro e caseie. Para a confecção da nossa base, vamos utilizar um bastidor e um tecido. Estou utilizando o tecido tricoline, mas você pode utilizar o tecido de sua preferência. Por cima da base menor do bastidor, adicione o tecido. Logo em seguida, encaixe a base maior sobre o tecido, prendendo o mesmo ao bastidor. Agora, vamos recortar o excesso de tecido. Lembrando de não recortar muito rente ao bastidor, pois precisamos que tenha ainda uma sobra para fazer o acabamento. Faça pequenos cortes no tecido para facilitar o encaixe e deixar o acabamento ainda mais bonito. Agora, vamos utilizar a cola quente para prender o tecido ao bastidor. Aplique pequenas quantidades de cola e vá encaixando o tecido até finalizar. Com o tecido todo colado, vamos finalizar o acabamento. Estou utilizando um feltro da cor nude, mas você pode utilizar um feltro que chegue mais próximo da cor do tecido que você está utilizando. Com a ajuda da caneta, vou tirar o molde do próprio bastidor. Recorte por dentro do risco, retirando toda a marcação da caneta. Agora, aplique o feltro sobre o bastidor e com as mãos vá ajustando todo o feltro. Se ficar alguma parte desalinhada, é só utilizar a tesoura para cortar o excesso. Agora, vamos utilizar a cola quente para prender o feltro ao bastidor. Com a base já pronta, agora vamos começar a montagem do nosso bastidor. Antes de iniciar a colagem, eu gosto de organizar todas as peças no bastidor para evitar qualquer tipo de erro. Ao finalizar o encaixe de todas as peças, eu inicio a colagem. E assim finalizamos o nosso enfeite bastidor.